Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de um fundo do agronegócio, os chamados FIAGROS. Normalmente os FIAGROS são focados em recebíveis, tá? Pelo menos atualmente. Existem outros segmentos aí de FIAGROS focados em empreendimentos, mas hoje é basicamente contratos de recebíveis, assim como tem outros na bolsa de fundos imobiliários, o IRDM 11, VRTA 11, enfim. E hoje nós vamos falar do KNCA 11, tá? Ao meu ver, o KNCA 11 ele é o melhor fundo do agronegócio, tá? De qualidade altíssima. Eu acho que um leve desconto, a gente tem uma análise na nossa plataforma Prêmio Investimentos, que eu estou aqui com a camisa. Mas os fundos do Itaú, normalmente da Quineia, costumam ser de altíssima qualidade, tá? Seja fundo imobiliário, seja FIAGRO ou seja fundo de infraestrutura. Então, normalmente o desconto não é tão alto. A gente vê que, passei aqui, o patrimônio do KNCA 11 é 2,2 bi, então é um fundo grande, né? Normalmente os fundos da Quineia são grandes, eles pagam um dividendo interessante. Eu não acho que é o melhor momento para investir em FIAGRO, né? O segmento de agronegócio em geral ficou muito em destaque aí por conta da receita muito grande que foi para o PIB do país, do Brasil, a receita que foi para algumas empresas de agro, como o Banco do Brasil, que financia bastante o setor. Então, acaba que o mercado fica muito em destaque e algumas instituições que vocês veem na internet, casas de análise, têm alguns conflitos de interesse e divulgam muito esses fiagros porque estão lançando no mercado. Então tem que tomar muito cuidado. Mas o KNCA 11 é um fundo interessante, tá? A gente vê que eles têm uma liquidez alta e tal. A cota patrimonial bem próxima do valor de mercado, né? Levemente abaixo do valor de mercado. Por isso que eu falei que eu acho que tem um leve desconto. Eu não gosto de analisar ativos só olhando o valor patrimonial. Muitas pessoas fazem isso, né, de uma maneira simplista, mas quando é um ativo de boa qualidade, vê que tem uma boa perspectiva, só essa questão do valor patrimonial já denota um leve desconto. O problema é que o pessoal olha muito só para dividendo, quer pegar um desconto imenso, achando que a empresa ou o fundo vai subir de uma hora para outra. E não é assim, pessoal. O investimento não é uma loteria. É você investir com segurança, esperando um retorno ao longo do tempo. Tá? Os maiores investidores foram assim. Ele é um fundo de recebíveis, né, como eu falei, né? Certificado de recebíveis do agronegócio, mas ele também investe em outros recebíveis imobiliários, cotas de fiagro, enfim, letra de crédito do agronegócio, que são os LCAs, letra de crédito imobiliário, que são os LCIs, que são renda fixa, tá? Então a gente vê aqui um pouquinho da movimentação da carteira do fundo, a gente vê que eles investem aqui, em ativos com retorno grande, né? O Armac é uma empresa aí, capital aberto na bolsa, IPCA mais 8, né? IPCA mais 8 aqui também, Nardini, enfim. Eles têm uma carteira, basicamente, 57, quase 60% em certificado de recebíveis do agronegócio, que são os CRAs, mas eles também têm uma parte em FDIC, tá? O que são FDIC? FDIC é Fundo de Investimento de Direitos Creditórios, é quando determinado CNPJ, no caso o KNCA, que é um fundo de investimento, compra uma dívida sua, né? Paga um valor para você, né? Para a sua empresa, e ele depois vai cobrar o devedor essa dívida, só que ele compra por um valor inferior do que ele vai receber. Então é um pouquinho mais arriscado, mas a gente vê que o percentual é bem pequenininho e eu acho até interessante esse modelo de FDIC, tá? Se ao longo do tempo os fundos de agronegócio começarem a investir mais em FDIC, que é um dos segmentos, eu acho que pode ter um dividendo yield bem alto, dividendo bem interessante para o futuro, né? Porque costuma ter um risco maior, mas com gestões que já são provadas, eficientes, pode prover um retorno bem superior. Ele tem uma parte aqui indexada a CDI, outra parte inflação, né? A gente vê que tem mesclado, mas é maior em CDI. E tem aqui também inflação no FDIC, né? Então ele já tem totalizando CDI com inflação, PCA, cerca aí de 15%, 15,4% só em FDIC. Se no futuro ele chegar uns 30%, eu acho que o KNCA tem um potencial bem grande, tá? Isso daí é algo que nunca vi ninguém falando sobre isso. Ele está distribuído aqui no Brasil inteiro, né, em setores aí de agronegócio, proteína animal, produção de insumos, bioenergia, é o foco aí maior. Mais CDI do que IPCA, isso daqui dá uma segurança maior, mas o dividendo também não fica tão alto. Interessante seria, de repente, ter até um pouquinho mais de IPCA. Os fundos da Quineia tem alguns que são até de high yield, que eles tentam botar aqui IPCA maior do que o CDI, mas não é o caso do KNCA.
Aqui é uma DREzinha. Isso aqui, se eu clico aqui, passa de tela. Uma DREzinha, né? A gente vê que eles estão sempre distribuindo, ó, mais ou menos em linha, né? Nada demais. Aqui são a carteira de crédito de agronegócio deles, a gente vê que a taxa de mercado deles, MTM, marcação a mercado, algumas sofreram mais em relação à taxa de aquisição, né? Algumas taxas aí que eles compraram a 7%, agora a marcação a mercado está 4%, mas é normal. Os fundos de papel em geral, que são os certificados recebíveis ou imobiliário ou do agronegócio, têm sofrido muito, tá? Porque como a inflação no Brasil tem caído, pelo menos nos indicadores oficiais, acaba que os papéis que você comprou no passado ficaram defasados, tá? Porque hoje tem papéis com um valor bem mais interessante, mais em conta para adquirir. Então o teu papel perdeu valor. Por isso que a taxa de marcação a mercado está inferior à taxa de aquisição, né? Então eles compraram como se tivessem comprado um contrato quando o mercado estava em alta e agora o mercado está em baixa. Isso daí de contratos de recebíveis. Mas nesse momento que os fundos de papel estão em queda, é mais interessante até investir neles, tá? O fundo de tijolo, alguns não caíram, né? Apesar de ações estarem caindo em geral. Mas é o que eu falei, o KNCA e os fundos da CNE em geral não costumam ter quedas tão relevantes quanto outros. Por isso que eu não sei se é o momento mais ideal. Existem outros fundos de papel até mais interessantes que o KNCA para investir no momento, que não são fiagros, que é o IRDM, o VRTA, por exemplo. Vou passar aqui. Aqui é os títulos e tal. Clique aqui no videozinho deles, tem mais alguma coisa interessante? Aqui eles têm um resumo de alguns ativos, que eles têm alguns recebíveis, né? Aqui na usina de Mato Grosso, né? Açúcar, etanol, então distribuição de insumos agrícolas, a Nativa. Então são os devedores, né? Frigol. Então tem alguns ativos. Aqui é Jales Machado. É isso aí, Jales Machado não. Isso aqui é J Macedo. A gente tem que ver que tem o rating bom, tá? Fitch, AA, né? Alguns não tem rating, mas tem alienação de terras, ó. Aqui no caso dessa empresa aqui de hortifruti, agropecuária. Então tem uma segurança também, né? Proteína animal, na seção aqui de recebíveis. Então tem uma segurança, por mais que alguns contratos não tenham uma nota de crédito alta, tá? Então esse aí foi o KNCA 11, um vídeo aí um pouquinho mais curto. É um fundo interessante, é um fundo que tem potencial futuro, mas talvez não seja o momento adequado, né? Por mais que tenha um leve desconto. Se vocês tiverem interesse em mais informações de análise, tem a nossa plataforma Prêmio Investimentos, que o link vai estar na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço a todos.